Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que muito bem, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando de mais uma aula, né? De tantas aulas que a gente prepara com muito amor, com muito carinho para vocês. E esse tema da nossa aula de hoje é um tema que eu gosto muito, porque é um tema que eu atuo diretamente aqui no espaço onde eu trabalho. Então, né, já de imediato, deixa eu me apresentar, muito prazer, sou a professora Jéssica Albernaz, trabalho aqui na Psicom, né, há um tempinho, semana passada fez 4 anos, e é uma alegria muito grande estar aí com vocês, tenho aprendido muito aqui. E, gente, aqui na Psicom, então, eu atuo como prof do reforço e prof de alfabetização, né, e mediante o tema de hoje, é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu gosto bastante, tem bastante coisas para a gente conversar, e aí eu já deixo aqui para vocês, né? Eu, quanto prof, quanto dando aula para vocês aqui, eu gosto muito da participação de vocês, tá? Então eu peço para que vocês deixem os comentários de vocês, participem, coloquem aqui experiência de vocês, né? Como é o dia a dia de vocês, quanto profs, e acredito que se você caiu aqui nessa aula, provavelmente você também trabalha com alfabetização, né? Então é muito legal essa troca que a gente tem, essa conversa que a gente tem, poder falar sobre esse assunto muito importante. A nossa aula ela vai ser dividida em 2 momentos. Então eu vou trazer para vocês aqui uma parte mais teórica e depois eu vou trazer uma parte mais prática da alfabetização, né? E aí, como você pode ver, o título da nossa aula, né? Alfabetização. Como ajudar meus alunos a avançarem. Né? Isso é um assunto bem importante para a gente conversar. Muitas vezes a gente fica nessa corda bamba, né? Por onde começar? Como fazer? Já fiz? Será que o aluno avançou? Será que o aluno absorveu? Será que o aluno aprendeu? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ajudar esse meu aluno a avançar? Né? Então, às vezes, a gente fica mesmo com essas dúvidas, a gente fica nessa corda bamba, né? E enquanto a gente se depara com esse tema numa aula, a gente já sabe que vamos aprender muito, né? E eu digo isso por experiência própria, tanto de mim quanto de vocês, né? Porque quando a gente prepara uma aula, quando a gente separa material, quando a gente se prepara para vir aqui fazer uma aula para vocês, nós também, quanto profs aqui neste momento, aprendemos muito, né? Então a nossa aula vai ser de prof para prof, tá bom? Então eu espero, gente, que essa aula seja muito produtiva, que nesses minutos que a gente tem aqui, porque passa muito rápido, você possa aprender, você possa absorver, eu possa ser útil para vocês nesses minutos, que eu possa trazer conteúdos relevantes. Essa é sempre a nossa preocupação, de trazer conteúdos relevantes que vão te ajudar, né, a avançar, a evoluir com os teus alunos. A gente precisa começar pelo começo. Então, como começar? Né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu faço atendimentos individuais. Então, é um pouquinho diferente para quem trabalha diretamente em sala de aula, mas também pode ser feito da mesma forma. Né? E antes de começar a aula, já quero deixar aqui para vocês que sim, essa aula, assim como todas as demais, ela vai ter material, ela vai ter certificado, né? Vai estar bem legal aí, nós temos bastante conteúdo para passar para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês possam ter referentes a material, a certificado, você pode estar acessando o link que o pessoal sempre deixa aqui, que daí você vai cair direto para o pessoal do suporte e eles vão estar te auxiliando aí nessa questão de materiais e de certificados. Certo, pessoal? Bom, então, dando start à nossa aula, né? E falando sobre alfabetização. Importante a gente entender que esse tema, além de muito importante para a gente trazer aqui, trazer material, ele é extremamente importante para a vida dos nossos alunos. Né? Porque hoje, o básico, bom, estudar é direito de todas as crianças, mas o básico para uma sociedade hoje é saber ler e escrever. Né? Então, se você sabe ler, se você sabe escrever, abre muitas portas para a sociedade. Né? E eu descobri isso recentemente, porque, por exemplo, até mesmo para você fazer sua carteira de motorista, você não precisa ter terminado o ensino médio, mas você tem que saber ler e escrever. Então, é muito importante, parece óbvio, né? E às vezes é o que eu costumo dizer aqui nas nossas aulas, né?
Às vezes o óbvio ele precisa ser dito. Então, às vezes algumas coisas parecem ser meio óbvias, mas a gente precisa falar sobre isso. E um outro ponto, né, importante aí para você. Eu não falei no começo, mas se você é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Né? Eu peço algumas coisinhas para você, né? Que você possa assistir essa aula até o final, que ela pode ser produtiva para você. Se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui no nosso canal a gente tem toda uma sequência de aulas. Aliás, essa aula fica gravada, então ela vai ficar aqui no nosso canal também, para você estar aí assistindo quando você precisar. Então, acesse aqui, se inscreva, né? A aula vai ficar aqui. Se inscreve, compartilha aí com o pessoal da tua área de atuação, ou o pessoal que tem interesse, né, em entrar aí para a área da educação, já vai estar aprendendo um pouquinho aqui com a gente, tá? Então, e curte esse vídeo, né? Deixa teu comentário aí, deixa tua participação. Eu fico muito feliz quando eu vejo a participação de vocês, vejo que vocês ficam interagindo aqui com a gente. Isso é muito legal. Bom, gente, para iniciar então a nossa aula, talvez esse slide para você ele acabe ficando aí um pouquinho pequeno, talvez. Mas não se preocupe, porque eu vou ler aqui para vocês, a gente vai conversar sobre isso. Então, esse é o menor dos nossos problemas. Até mesmo porque depois, se vocês quiserem, eu posso botar esses slides junto com os materiais que a gente separa para vocês. Tá? Então, vamos lá, gente. Para dar início, de fato, a essa aula, né? Nós vamos falar, então, sobre um pouquinho da prova da psicogênese. E aí eu já pergunto para você, você já ouviu falar sobre o que é essa prova da psicogênese, para que serve, qual é o objetivo? Bom, gente, já adiantando para vocês, ela é extremamente importante para esse tema que a gente está trazendo aqui agora, neste exato momento. Por quê? Porque quando nós falamos sobre alfabetização, é um tema muito amplo. E para a gente trabalhar com a alfabetização, a gente tem que saber aonde o nosso aluno se encontra. Por quê? Porque existem fases da alfabetização e eu vou trazer aqui para vocês também isso. E é muito importante a gente entender aonde o nosso aluno se encontra nesse meio da alfabetização, pelo simples fato de a gente saber aonde vai trabalhar. Se nós estamos trabalhando com um aluno, por exemplo, que ele já sabe o som das letras, ele já sabe o som das sílabas, ele já está formando as primeiras palavras, não tem necessidade a gente começar com apresentar para ele as letras do alfabeto, porque essa parte ele já absorveu, ele já sabe, tanto que ele já está reproduzindo em pequenas palavras. Então, isso já não cabe mais, ele já está um pouquinho mais avançado. E é nesse processo de estar um pouquinho mais avançado que a gente começa a entender melhor esse aluno em questão, aonde ele se encontra, aonde a gente consegue trabalhar, o que a gente pode mudar, o que a gente pode trabalhar com esse aluno, quais são as atividades que vai fazer com que esse aluno evolua. Então, o que eu coloquei aqui para você? A psicogênese não é uma prova no sentido tradicional, de certo ou errado, mas sim um instrumento de diagnóstico para entender o raciocínio da criança sobre a escrita. Tá? Então, ela não vai ser uma provinha que você vai fazer com a criança e você vai corrigir. Você vai dizer se ela escreveu certo, você vai dizer se ela escreveu errado. Não é esse sentido dessa prova. O sentido é você poder observar como o seu aluno está escrevendo, como ele tem essa compreensão. Na verdade, essa prova é mais para você. Então, ele vai fazer e você vai observar ele fazendo, e aí você vai começar a observar muitas coisas. Conforme a gente vai fazendo essa provinha diagnóstica para saber, né, como funciona, eu costumo dizer para a família e para as crianças também. Nós, quanto professoras, a gente não consegue abrir aqui a cabecinha da criança e entender o que está acontecendo ali dentro, né? Mas a gente pode fazer esse raio-x através dessa provinha, né? Então, essa provinha, na verdade, é para você ter um norte, para você ter uma noção. Enquanto a criança está fazendo, você consegue observar muitas coisas, né? Por exemplo, até mesmo escrita espelhada. Né? Se a criança escreve espelhado, é aí que você consegue observar, você vai ver que ela faz trocas, ela pode fazer trocas de letra. E tudo isso eu falo para vocês, mas conforme a gente vai fazendo, muitas vezes é no automático que a gente consegue observar isso. Mas se é as primeiras vezes que você está aplicando, é muito importante você pegar uma folha
E conforme a criança está fazendo, você vai escrevendo. Você vai escrevendo para você ter esse registro para poder lembrar depois de todos os detalhes. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. A criança escreveu assim, a criança escreveu assim, a criança escreveu assim, né? Quando eu falei tal palavra, ela teve mais dificuldade. Quando eu falei X palavra, ela teve um pouco mais de facilidade. Então, tudo depende de como a criança escreve, de como a criança faz esse processamento. Então, por isso que é importante a gente fazer essa provinha diagnóstica, para a gente saber como a criança está vendo a escrita, a leitura, como ela está absorvendo, como ela está entendendo, né? Então, essa é a importância dessa prova. Bom, tá, Jéssica, legal, show, eu entendi. Mas como que eu vou fazer? Então, o que eu coloquei aqui para você? A prova consiste em ditar palavras de diferentes tamanhos, né? Curtas, médias e longas, uma frase e uma lista de palavras de um mesmo campo semântico, tá? Então, explicando para vocês para que fique de forma mais clara, né? Vamos facilitar aqui. Bom, o que a gente poderia fazer? Quando nós falamos sobre ser do mesmo campo diagnóstico, a gente pode falar no sentido de ser da mesma linha de raciocínio, né? Então, deixa eu tentar fazer um aqui com vocês, tá? Para que vocês consigam ter essa aqui do que eu quero passar aqui para vocês. Então, por exemplo, se você vai escolher um grupo semântico, se você vai escolher sobre animais, você tem que escolher 4 palavras referentes e fazer com a criança. Se você escolher por material escolar, você vai escolher 4 materiais escolares. Outra dica importante para você pegar aí. Sempre quando você for fazer essa provinha diagnóstica, você pode fazer. Não, você deve fazer. A primeira palavra, ela tem que ser composta por 4 sílabas. A segunda palavra, 3 sílabas. A quarta, 2 e a última palavra, 1 sílaba, né? Então, para você entender, eu vou fazer aqui com você, deixa eu só botar aqui para compartilhar. Compartilhar a tela. Vamos ver se consigo pôr aqui para vocês. Perfeito. Acredito que vocês estão vendo aí agora o Canva aberto aqui, né? Deixa eu aumentar e botar um texto. Bom, vamos fazer aqui então, vou fazer aqui com vocês uma provinha, tá? Se eu fosse fazer com um aluno meu. Aqui tá a folha dele, né? Lembrando, bem importante, a criança, ela vai te perguntar se ela bota uma embaixo da outra. Você deixa ela livre para ela escrever da maneira que ela achar melhor. Então, a primeira palavra é papagaio. Aí a criança vai lá e vai escrever papagaio. Escreveu? Próxima. Jacaré. Jacaré. Muito importante. Quando você for falar para a criança a palavra, você não silaba a palavra para ela, né? Então, papagaio, papagaio. Você não pode falar assim, ó. Papagaio. Não é que você não possa falar, mas quando você silaba para a criança, fica mais fácil. Então, ela não precisa ela fazer esse processamento. Você já fez para ela, né? Jacaré. Quando você fala a palavra inteira, jacaré, e a criança tem que assimilar, a criança tem que associar, é aonde ela começa a mostrar para você as dificuldades que você tanto precisa descobrir. Então, por isso que é importante você, quando você for falar, você fala a palavra, claro, você pode repetir se ela precisar, sim, mas é importante você não silabar, você ter esse cuidado. Fala direto, jacaré, gato, boi, né? Que foi as outras palavras que eu coloquei aqui para nós. Então, papagaio. Prof, pode repetir? Papagaio. Jacaré. Prof, eu não entendi. Você pode repetir? Jacaré. Então, tudo que você for falar para a criança, tente falar da maneira mais corrida, né? Faça uma fala corrida. Você pode repetir? Sim. Quantas vezes a criança pedir, você pode repetir, tá? Então, sobre isso é tranquilo, mas muito cuidado para não silabar as palavras. Outra coisa importante, são 4 palavras e uma frase.
Quando você for fazer a frase, é importante você utilizar uma das palavras que está ali, né? No mesmo grupo semântico, continuar sempre nessa linha de raciocínio. Então, eu escreveria a seguinte frase: o jacaré. Opa, escrevi bem errado. Jacaré está no lago. Então, essa é a frase. O jacaré está no lago. Você viu que eu utilizei uma das palavras que está aqui no nosso ditado de 4 palavras. Essa aqui é a prova. Pronto. Sem mistério, sem mais... Tá cortado aqui para vocês, né? Peraí. Sem muitos mistérios ou muitas dificuldades. Essa daqui é a prova, ó. Papagaio, jacaré, gato, boi, o jacaré está no lago. Essa aqui seria uma provinha, tá? Essa aqui seria uma provinha psicodiagnóstica dessas que que eu tô mostrando aqui para vocês, tá? Então, essa que seria uma das que eu faria e que normalmente eu faço aqui com as crianças, tá? Detalhe importante, por se tratar de uma provinha psicodiagnóstica, você pode fazer essa prova, tá? Você pode fazer essa provinha aí com a criança. E aí, conforme você vai trabalhando para que ela avance no nível silábico, para que ela avance na alfabetização, você pode repetir. E aí eu deixo mais uma dica para você, de tantas, né, que eu já falei até agora. Quando você for repetir esse teste com a criança, quando você for refazer essa provinha psicodiagnóstica, importante, você não repetir as mesmas palavras. Pode ser o mesmo grupo semântico, né? Se você trabalhou com animais, pode trabalhar com animais novamente, mas é muito importante, tá? Você não repetir as mesmas palavras, para você, de fato, não... Vamos dizer, para a gente não burlar, né? Porque quando a gente utiliza outras palavras, a gente consegue verdadeiramente ver o processamento da criança. Porque se a gente utiliza as mesmas palavras, por exemplo, eu utilizei gato, né? Quando a gente está trabalhando alfabetização, apresentando sílabas, gato é uma palavra que aparece bastante, então a criança pode ter fixado, pode ter gravado aquela palavra. Então, importante, quando você fizer de novo, você troque, porque para não ter o sentido da criança ter gravado a palavra, você ter achado que ela evoluiu, mas na verdade é uma palavra que ela gravou, né? O que também não está errado ela gravar. Mas aí você vai conseguir ver mais a fundo o processamento dela, o que ela realmente absorveu, o que ela realmente sabe fazer e o que ela apenas fixou, o que ela apenas gravou, né? Então isso é muito importante. Bom, passando para a nossa próxima, tá? Outra, deixei aqui para você nessa dica, então. Você deve anotar o que a criança escreveu e também observar o seu comportamento. Como ela se organiza, se apaga, se faz perguntas e etc. Né? Então, todo comportamento que a criança demonstrar durante a provinha, todo comportamento que a criança tiver, é importante você anotar como uma forma de registro, né? Então, se a criança faz muitas perguntas, muitas vezes, você precisa repetir muitas vezes a palavra, né? Se por vezes ela tá ali fazendo e ela começa a prestar atenção em outros lugares, ou se ela se perde, né? Então, como ela faz, se ela escreve tudo o que a criança fizer durante o período que você iniciar essa provinha psicodiagnóstica até o final, é uma base de uma avaliação que você está fazendo, tanto da criança, quanto do aprendizado dela, quanto do comportamento, quanto tudo, né? Então, você vai conseguir avaliar essa criança do início ao final, desde o comportamento até a maneira que ela escreve, até o aprendizado e até o retorno que ela vai te dar mediante essa provinha que você está fazendo com ela. Bom, e aí, gente, uma coisa importante, né, que agora a gente vai entrar aqui, são os níveis, né? Porque quando a gente faz essa provinha, então, a gente fez a prova, legal, né? Essa prova não é certo ou errado, é para você descobrir aonde a criança tá. Legal. Certo, mas quais são os resultados? Bom, os resultados é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o que eu coloquei aqui?
Os níveis de desenvolvimento são. Então, para que você possa entender, são 4 níveis de desenvolvimento, tá? Que a criança vai passar. Então, todas as crianças, todo mundo que entra no processo da alfabetização passa por esses 4 níveis que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Tem crianças que elas vão passar rapidinho. Tem crianças que vão demorar um pouquinho mais, né? Então, vão precisar de mais estímulos, vão precisar de mais atividades, tá? Então, mas todas, de modo geral, vão passar por essas 4. É como se fosse uma escadinha, né? Isso é muito importante. Quando eu vou explicar para a criança sobre os níveis da alfabetização, eu explico como se fosse uma escadinha, tá? Então, a gente monta uma escada e cada nível da alfabetização é um degrau, né? Então, são 4 degraus que a criança vai subindo conforme ela vai avançando, certo? Então, aqui, por exemplo, no meu lado aqui, o primeiro nível que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o nível pré-silábico, tá? Então, o primeiro nível que a criança chega, normalmente aqui é quando a criança chega na alfabetização, né? Então, aqui nós temos o nível pré-silábico. A criança não relaciona o que se fala com o que se escreve. Usa letras aleatórias, desenhos ou rabiscos. Então, nessa fase aqui, por exemplo, quando a gente fala uma palavra, como por exemplo, a palavra gato, né? Aí a criança vai lá e ela bota várias letras, nada com nada. Às vezes coloca número, às vezes faz risquinhos, às vezes coloca símbolos. Ela não associou nada, nem a letra, nem a forma, nem o som. Ela não associou. Então aqui ela não associou, ela tá lá no comecinho, ela ainda tá aprendendo. Aqui ela ainda precisa aprender sobre a ordem do alfabeto. Principalmente ela precisa aprender a forma das letras, o sonzinho que cada letra faz, o alfabeto, a forma da letra, porque às vezes a letra sai espelhada, sai letra para o outro lado, às vezes ela acha que é uma letra e a outra letra. Aqui ela vai estar aprendendo ainda, ela vai estar naquele processo de aprender alfabeto, de aprender som, sílaba, formas. Então aqui tá bem no comecinho ainda, que ela tá iniciando o processo da alfabetização, né? Então aqui tá no início de tudo, né? No início de tudo. Bom, beleza, a criança foi estimulada, fizemos atividades, né? Ela foi pegando, foi aprendendo, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que está exatamente aqui, está exatamente nesse nível aqui, o pré-silábico, né? Então ele ainda está aprendendo, ele ainda está passando pelo processo do som das letras, da forma das letras, para escrever. Então aqui ele está no início de tudo, né? O início do start para o processo de alfabetização. Depois que passa desse nível e vamos para o próximo, nós vamos para o nível silábico. Legal, o que é isso? O que é o nível silábico? Bom, o nível silábico, a criança já estabelece a relação entre a fala e a escrita, mas usa uma letra para representar cada sílaba. Por exemplo, para escrever bola, ela pode usar o O e o A, ou o B e o A. Então, aqui, a criança, ela já sabe o som das letras, ela já sabe a forma das letras. Aqui ela já absorveu, ela já entendeu, ela já aprendeu o formato das letras e sabe que a gente junta para formar sílabas. Porém, entretanto, aqui ela ainda comete erros, como eu coloquei aqui para vocês. Né? Você fala bola, aí ela vai lá e coloca só o O e o A. Por quê? Porque o processo dela na palavra bola foi o que ela entendeu. Ela bola, ela pegou o B e ela pegou o A. Né? Ela sabe que começa com um, termina com o outro. Mas entre essas letras tem mais letras, né? Que ela ainda não associou que para cada sílaba a gente precisa de 2 letras. E claro que existem, por exemplo, as exceções. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a palavra abacaxi, o primeiro A, ele é um A sozinho, então ele é uma sílaba solo, né? Ele tá ali sozinho. Mas o restante da palavra não, né? Abacaxi. Todas as outras precisam de pelo menos 2 letras. O que a criança precisa entender é que não
Tem, mas, claro, isso fica mais para frente. Mas no começo, para a criança entender que uma consoante ela não pode ficar sozinha. Vai acontecer em algumas palavras da vogal estar sozinha, como abacaxi, mas a consoante não. A consoante vai precisar da vogal para fazer o som. Então, ela ainda não conseguiu ter esse tique, esse time para fazer essa troca, né? Para entender, para compreender que os dois juntos precisam para se formar uma sílaba, precisa de uma consoante e precisa de uma vogal, né? Então, se tem consoante, se tem vogal, forma uma sílaba, né? Agora, bola, bó, bó. Quando eu faço bó, a prof está fazendo o som de duas letrinhas, ó. Bó, não é nem B e nem O. E é muito importante a gente trabalhar o sonzinho, por quê? Porque às vezes a criança confunde, principalmente as sílabas com a letra E. Por quê? Porque a maioria das letras tem o nome com a letra E. Então, por exemplo, B, né? O nome da letrinha é B. Mas B não é o som que a letra vai fazer. Né? A letra vai fazer um som de B, E, B, 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 B. Esse é o som do B. B. Agora, quando eu faço B, eu estou fazendo a junção do B e do E. Então, é os dois juntos. Né? Mas algumas crianças, quando vão escrever, por exemplo, elas colocam só uma letra lá porque elas acreditam que aquela letra ali faça dois sons, mas não faz. Então, por isso é muito importante trabalhar o sonzinho das letras para a criança já associar. E aí depois, juntar para formar as palavras. Então, aqui é uma parte onde a gente trabalha bastante com sílabas, separação de sílabas, ditado ilustrado, né? Que a gente bota a imagem, aí pega a palavrinha e parte ali em várias partes, né? E aí, aqui é bem legal a gente começar, por exemplo, com palavras de 2 sílabas, depois a gente vai para a palavra de 3 sílabas, depois a gente vai para a palavra de 4 sílabas e a gente vai aumentando consequentemente. E aí nós passamos para o terceiro nível. A criança está em uma transição, usa uma letra para cada sílaba, em alguns casos, e começa a representar sílabas com mais de uma letra em outros. Então aqui ela está quase se alfabetizando. Aqui ela já entendeu que ela precisa de 2 letras para formar uma sílaba. Porém, na hora de replicar isso, ela ainda não entendeu. Então, aqui, normalmente, a gente vê, aqui é onde difere muito, porque aqui, de um nível para o outro, a criança, a gente vai observar que, às vezes, a leitura está mais na frente e a escrita está mais atrás. Por quê? Porque ela já lê, ela já consegue entender que 2 letras aqui formam uma sílaba, e se eu já entendi isso, para ela já está claro. Porém, para escrever isso, para replicar isso para o papel, já é um pouco mais difícil. A criança já não consegue compreender, ou ela escreve errado, né? Escreve faltando letra, ou escreve com letras a mais, né? Então, aqui a gente consegue ver. E uma coisa que é bem clara aqui, gente. A criança, ela pode sim retroceder. Ela pode voltar, né? Ela pode. Como posso dizer para vocês? Ela pode avançar de nível, como ela pode voltar. Então, por isso é muito importante a gente usar sempre os estímulos certos, né? Uma criança, ela começa a ser estimulada e ela vai voltar para trás, ela vai esquecer, porque ela não vai seguir praticando aquilo que ela está aprendendo. Então, ela vai começar a se perder de novo. Então, por isso é importante a gente sempre manter os estímulos. Sempre manter até a criança chegar no nível que a gente quer, que é o próximo que eu vou trazer para vocês agora, que é o nível alfabético. A criança já compreende que cada som, fonemas, é representado por uma letra, grafema. Mesmo que cometa erros ortográficos, a estrutura da palavra já está presente. Então, aqui a gente já consegue ver uma palavra montada de forma mais correta, mais certa, né? Aqui a gente já consegue ver a criança montando, então, palavras de forma mais correta mesmo, mais ok, mais tranquila. E aí
ela vai sim esquecer uma letra aqui, esquecer uma letra ali, cometer um erro ortográfico, porém vai estar mais certo do que errado. A estrutura da palavra vai estar certa. Então, por exemplo, ela vai escrever cavalo, a palavra cavalo. E aí lá no vá ela botou só o V, né? Ela botou só a letra V sozinha. Mas a estrutura da palavra como um todo, ela está praticamente completa. Então, ela fez a estrutura certa, ela se perdeu numa letra, mas a estrutura tá ok, tá certo, é isso aí. Então, aqui ela já tá no nível alfabético, porém ela ainda faz algumas trocas. Precisa de estímulos, com certeza. Precisa ser trabalhado algumas coisas? Precisa. Né? Aqui a gente começa também a trabalhar a ortografia, aqui a gente pode trabalhar as sílabas complexas, né? Então aqui ela já está no nível alfabético, mas ela ainda está se ajustando, ela ainda está aprendendo. Então aqui ela já evoluiu muito, já aprendeu muito, mas ainda faz algumas trocas. Então isso é muito importante. Bom, quero trazer aqui para vocês, né? Então, como eu falei, a gente ia fazer 2 partes, mas eu já quero trazer alguns pequenos spoilers aqui para vocês, né? Então, algumas dicas práticas para alfabetização. Então, algumas dicas para você utilizar aí no seu dia a dia, tá? Então, aqui para você deixar a sua criatividade de prof expandir. Então, algumas dicas que eu vou trazer aqui para vocês, né? Nós já falamos em descobrir onde a criança está. Já falei para vocês como você pode fazer para descobrir. Você aplica essa provinha. Você vai ver o resultado dessa provinha. Você vai ver em que nível a criança está. Se você tiver alguma dúvida, eu vou trazer depois aqui para vocês alguns exemplos para você conseguir observar melhor, para você entender. Você vai ver que no começo você vai ficar assim, com um pezinho atrás. Mas que nível a criança tá? É muito parecido, porque entre si eles são muito parecidos. Né? Então você, por vezes, você vai ficar um pouco insegura, né? De, será que realmente é isso? Enfim, você vai ficar, por vezes, você vai ficar um pouco não tão confiante, podemos dizer assim. Mas você vai ver que conforme você vai replicando, conforme você vai fazendo, vai se tornando algo automático que quando você bater o olho, você já vai saber. Né? Então, vai ter momentos que você bateu o olho, você já sabe o que é, você já sabe em que nível a criança está, você já sabe aonde você pode trabalhar, né? Então, você bateu o olho, já sei. Essa criança é uma criança silábica, uma criança pré-silábica. Essa criança é uma silábica alfabética. Não, essa criança já é alfabetizada, mas ela ainda está cometendo algumas trocas. Então, você já vai ter esse tique. Conforme você vai fazendo. No começo, vai parecer que é tudo a mesma coisa, vai parecer que tudo é muito parecido. Então, eu quero trazer aqui para vocês umas dicas práticas, né, para ajudar vocês, para que vocês consigam aí evoluir os alunos de vocês. E depois eu vou trazer algumas dicas mais práticas ainda, tá? Vou trazer algumas atividades aqui para que você possa utilizar. Então, a primeira aqui, ó. Promova a escuta e a fala. Antes de escrever, a escrita, a criança precisa desenvolver a consciência fonológica. Brinque com rimas, alterações e jogos com sons. Né? Então, foi o que eu disse para vocês. Eu tenho aqui, depois eu vou ver se eu trago para nós, para mostrar aqui para vocês o alfabeto das boquinhas. E com esse alfabeto, eu consigo trabalhar vários outros, né? Então, como eu costumo dizer para vocês, que de uma atividade a gente consegue fazer várias outras atividades. Então, uma dos materiais que eu utilizo aqui é o alfabeto das boquinhas, né? Então, ele é para ajudar você a ensinar a criança o som das letras. Então, você pode fazer isso de uma maneira mais divertida, né? Você pode fazer com jogos da memória. Por quê? Porque ali no alfabeto das boquinhas vai aparecer a boquinha, né? Que a criança, que a pessoa, enfim, tá fazendo. E aí você vai ensinar a criança a fazer o som, né? Então, por exemplo, ali tem a letra A, aí vai aparecer a boquinha fazendo A. E aí você vai ensinar para a criança o sonzinho. Então a criança vai ver o formato que faz da boca, porque isso é muito importante, né? Muito importante a criança ela associar, ela estimular e ela ter a questão, né, da expressão, né? Bem firme, porque daí ela consegue reproduzir. Então, quando a gente faz a criança tá vendo o formatinho da letra A e o que ela precisa fazer, ela tá vendo
esse estímulo, né? Então ela vai replicar. Então ela vai botar para fora o sonzinho que ela tá aprendendo. Então, esse é um dos materiais que eu uso aqui, ele é muito legal, que é o alfabeto das boquinhas. Mas existem outras atividades que você pode trabalhar. Você pode promover a questão do som das letras através, você pode fazer com massinha, você pode, enfim, os materiais que você quiser, mas a dica é para você promover esses momentos, né, de escuta, de fala, da criança poder escutar o sonzinho da letra, poder replicar o som da letra, poder replicar a forma da letra, né. A segunda dica é um ambiente alfabetizador. Então, cria um espaço com letras e palavras expostas, né, rótulos, cartazes, crachás com nomes, né? Então, a escrita fazer parte do dia a dia da sala. Então, promova isso, promova que a criança tenha diretamente contato com a escrita, com a leitura, né? Que tenha pela sala, que trabalhe o nome, né? Principalmente as crianças que estão lá no nível pré-silábico, alguns ainda não sabem escrever o nome. Promova esse ambiente que a criança bote a fotinho da criança com o nome da criança e aí ela vai associar o nome dela a ela, como escreve, o formato das letras, o formato da palavra, como escrever, que formato é, que formato faz. Então, aí a criança vai começar a observar, né? Ela vai começar a ver como que é o formato das coisas. Então, ela vai começar a ter esse contato direto. Então, promova isso, que a criança tenha contato direto com a alfabetização durante a tua aula, né? Ali, ambiente alfabetizador. É muito importante também, eu sempre falo isso praticamente todas as aulas, quando a gente tem contato com a família, né? Quando a gente tem esse contato direto com a família, a gente consegue manter uma linha constante, né? Então, por exemplo, quando você tem esse contato, você pode pedir, eu sempre peço, né, para a família fazer joguinhos com as crianças. Então, vamos sair. Hoje você vai ler, você tem o objetivo hoje de ler 2 placas na rua. Você tem como objetivo hoje, a gente vai no mercado, você tem que ler 2 rótulos pelo menos hoje. Faz essa atividade com as crianças, parece tão simples, mas vai estimulando ela, que ela vai tendo contato com outras coisas. Não só com aquelas atividades que a gente trabalha em sala, mas ela vai começar a observar que isso faz parte do dia a dia dela, né? Então, elas têm como objetivo, hoje você vai ler tantas coisas na rua, hoje a gente vai em determinado lugar, e vai aumentando o desafio, né? Quando 2 palavras parecerem tão simples, aumenta para 3, 4, e aí vai aumentando, para a criança ter contato com palavras novas. Isso é muito importante, quando a criança tem contato com palavras novas, e não com palavras que ela está extremamente adaptada a ter, né? Então, a ver, a escrever, ela já está acostumada com aquilo ali. Então, quando a gente fala sobre palavras novas, a gente fala sobre ela ter contato com outras palavras, né? Então, ela ter contato com palavras que ela vai ver frequentemente no dia a dia dela, ela vai começar a entender o quanto é importante ela ter esse uso de leitura e escrita, porque ela vai ver no dia a dia dela, vai ser algo cotidiano, né? Então, outro ponto aqui, escrita espontânea. Encoraje os alunos a escreverem do jeito deles, sem medo de errar. Peça para eles escreverem listas de compra, recados ou pequenas histórias. O importante é o processo de pensar sobre a escrita, né? Então, aqui é outro ponto, né? Esse mês, por exemplo, esse mês nós estamos no mês do Setembro Amarelo, certo? E aí, o que eu vou começar a fazer com as crianças, né? Eu imprimi pequenos envelopezinhos, também vou ver se eu trago aqui para vocês. Vou trazer, eu fiz, né, pequenos envelopes, e aí cada envelope atrás eles vão escrever um recadinho para entregar para alguém. E aí eu vou fazer isso com eles essa semana, vou começar a trabalhar sobre isso, mas vai ser uma escrita espontânea, né? Então, eles vão escrever um recadinho, algo que eles acham importante, da maneira deles. Vou estar aqui auxiliando, mas a ideia é que eles escrevam da maneira mais espontânea possível, para eles não ficarem com essa insegurança. Muitas crianças, na hora de escrever, elas têm essa insegurança de escrever, né? Elas têm essa insegurança de
colocar para fora aquilo que elas aprenderam porque elas têm medo de escrever errado, elas têm medo de errar, elas têm medo de não saber fazer. Muitas crianças têm essa preocupação, né, de não saber fazer. Prof, eu não sei fazer, prof, eu tô com dificuldade, prof, eu vou errar, se eu fizer, eu vou fazer errado. Então, elas ficam muito inseguras, né, e quando a gente dá essa liberdade para que elas possam escrever de forma mais tranquila, elas começam a se sair melhor, elas começam a se sentir mais motivadas, elas não ficam tão preocupadas com esse medo de errar, com esse medo de não saber fazer. Então, elas acabam se sentindo mais seguras para fazerem as coisas do jeito dela. E isso a gente consegue trabalhar também a autonomia. Elas acabam ficando mais autônomas para fazer as coisas. Bom, segunda dica, leitura diária. Leia para os alunos todos os dias, de forma lúdica e expressiva. A leitura de histórias não só enriquece o vocabulário, mas também mostra como a escrita funciona, né? Então, trabalhar a leitura, às vezes a gente pode fazer um momento de leitura, um momento de conversas, fazer uma contação de histórias. Hoje nós vamos contar uma história, hoje nós vamos trabalhar sobre essa história. E a leitura diária não só em histórias, mas deixar um recadinho por dia. Hoje tem um recadinho no quadro, o recadinho hoje é esse. Né? A criança consegue visualizar várias vezes aquele recado que está ali, aquela palavra nova, né? Ou espalhar palavras pela sala. Né? Eu já fiz a aranha das palavras, eu já coloquei uma aranha aqui no quadro e botei vários barbantes, e cada barbante tinha uma palavra. Né? Então, é o tempo das palavras novas. Então, cada aula a criança vai lá, pega uma palavrinha, lê uma palavrinha diferente, uma frase. Isso acaba sendo leitura diária. A criança faz isso com bastante frequência, faz isso todos os dias. A criança se sente motivada a fazer. Né? A criança vai estimulando, vai fazendo, vai reproduzindo, vai trazendo resultados. Isso é muito importante. Mais uma dica: jogo com letras e palavras. Utilize jogos de tabuleiro, quebra-cabeça de letras, dominós com sílabas e bingo de palavras. O aprendizado lúdico e eficaz. Então, traz bastante jogos, trabalha. A alfabetização, ela é muita informação, né? E quando a gente trabalha em alfabetização, e a gente, é o que eu sempre falo, a alfabetização em si, ela é muito estimulável, porém ela tem muita informação, muita informação. E quando a gente trabalha de maneira mais lúdica, mais de brincadeiras, traz jogos, a criança ela se sente mais motivada a aprender. Deixa eu baixar um pouquinho para vocês. Ela se sente mais motivada a aprender, ela se interessa mais, ela deposita mais da atenção dela. Então, quando a gente consegue trabalhar de maneira mais lúdica, a criança vai se interessar mais, a criança vai querer aprender, a criança vai querer desenvolver, né? Segundo ponto, trabalho com nome próprio. O nome da criança é a primeira palavra de referência. Peça para eles escreverem, identificarem e compararem os nomes uns dos outros, né? Então, é a primeira coisa que a gente ensina para a criança é escrever um nome, né? Muitas crianças não sabem, então foi o que eu falei para vocês. Muitas crianças que estão lá no nível pré-silábico, lá no comecinho, eles não sabem ainda escrever o nome. Então, aí já fica mais uma dica para você ir trabalhando com o nome, né? O nome próprio, é o nome deles, é a primeira coisa que eles vão precisar para aprender, é a primeira coisa que eles têm que aprender, né? É trabalhar o nome para saber escrever, para saber se desenvolver, né? Então, o nome é a primeira opção. Bom, gente, vou dar um intervalinho para vocês de alguns minutinhos, tá? Coisa rápida, só para a prof também tomar uma água, pegar mais um cafezinho, vocês darem uma descansadinha, mas daqui a 3 minutinhos eu já tô de volta para nossa segunda parte. Vou trazer algumas práticas aqui para vocês. Mas também quero falar uma coisa bem importante sobre o que é a aprendizagem, né? Vou falar aqui para vocês o que é a dificuldade e o que pode ser um transtorno de aprendizagem, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês e eu já volto, vocês me esperem, tá? Que eu já volto, é rapidinho, a questão assim, ó, de 2, 3 minutinhos eu já tô de volta, só para vocês darem uma descansadinha pra gente voltar e seguir aí com a nossa
Muito bem, pessoal, voltamos, né? E de imediato eu já peço desculpas para vocês por essa voz da prof aqui, mas a prof aqui esse tempo é muito louco, né? E o ar-condicionado, enfim, a professora tá com a rinite, mas o importante é que a nossa aula vai continuar. E de imediato, né, eu já quero ir lá para o slide onde a gente parou, antes do nosso pequeno intervalinho aqui, tá? Nas dicas práticas. Então, como eu falei para vocês, né? Trabalhar o lúdico na alfabetização é extremamente importante, porque você pensa, né? A criança está passando pelo processo ali da alfabetização, ela está absorvendo ali muita informação. Se a gente conseguir trabalhar isso de forma lúdica, de forma divertida, né? Vai ficar muito mais fácil. Né? Ela vai conseguir absorver mais. Né? Então, quanto mais a gente trabalha de forma divertida, através de brincadeiras. Bom, gente, continuando, né? Aqui deu um pequeno problema na nossa câmera, mas isso é o de menos, né, gente? Importante é a nossa aula, é importante a gente continuar aqui, né, fazendo a nossa aula. Então, como eu tava retomando aqui para vocês, né, nós estávamos falando então sobre a importância do lúdico na alfabetização. E aí você pensa, aprender as coisas de maneira mais divertida, através de joguinhos, por si só é mais legal. Nós achamos mais legal. Imagina as crianças tanto quanto, né? Então, uma dica que eu deixo para você é a utilização dos jogos. Utiliza bastante jogos, utilize massinha, tinta, né? Tudo isso que é muito colorido, as crianças são muito visuais. Então, tudo isso que estimula a visualização melhor das crianças, através de jogos, através de brincadeiras, enfim, de elementos que de fato façam ela estimular, então, a alfabetização, certo? Bom, aí aqui eu coloquei para nós, né? Como observar se é uma dificuldade ou se é um transtorno? Porque, gente, é muito importante falarmos sobre isso, né? Muitas vezes a gente acaba, assim, pode acontecer de confundirmos um com o outro, né? E às vezes a gente acha que a criança pode ter algum transtorno, quando na verdade não. A criança apenas tem uma dificuldade, né? E por que eu digo isso? Porque a gente tende, né, a levar tudo para o lado dos transtornos, e muitas vezes não é transtorno, é só uma dificuldade. Então, eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho sobre isso, né? E aí, uma das coisas que eu coloquei aqui para nós, né? Dificuldade de aprendizagem é uma questão pontual e temporária, que pode ser causada por diversos fatores, como falta de base, desinteresse, problemas emocionais, problemas familiares, ausências, né? Com uma intervenção pedagógica focada, a criança consegue superar essas dificuldades, tá? Então, uma dificuldade, ela é algo que ela é momentânea, né? A criança vai apresentar ali uma dificuldade, ela vai apresentar ali alguma questão que para ela realmente assim ela não está conseguindo fluir no aprendizado. E isso é muito importante, gente. O emocional da criança ela faz toda a diferença quando nós falamos de aprendizagem. Muitas vezes a gente não pensa sobre isso, muitas vezes não falamos sobre isso, mas na verdade a gente tem que ter em mente que isso sim pode acontecer. Uma criança que ela tem um emocional muito abalado, né? Uma criança que tem um emocional frágil, está passando por alguma questão familiar, pode desenvolver um bloqueio, o qual vai levar à falta de aprendizagem, né? Então, se essa criança ela tiver um emocional abalado, se ela tiver passando por alguma questão familiar, ela vai desenvolver um bloqueio. E no momento que esse bloqueio acontece, a criança ela não vai desenvolver, ela não vai aprender, ela vai começar a patinar, né? E isso é muito negativo, porque muitas vezes, e eu falo por experiência própria, né? Eu acho muito legal quando nós falamos a aula, quando eu trago aula aqui para vocês, eu tenho exemplos para trazer aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor e para vocês verem como acontece muitas coisas na prática, né? Então aqui aconteceu um fato, né? Uma menina estava passando por uma questão emocional na família e ela tinha desenvolvido muito, ela estava passando pelos meus processos de aprendizagem, ela já tinha desenvolvido, ela já tinha aprendido o nome das letras, ela já estava fazendo sílabas, então ela já estava meio caminho andado, ela já estava bem encaminhada, né?
E, de repente, aconteceu um fato em casa que abalou ela emocionalmente, né? Ela ficou, de fato, muito abalada. Foi um caso bem complicado. E ela começou a regredir. Então, em vez dela vir à aula e a gente ir progredindo, ir ensinando, ir aprendendo, evoluindo, desenvolvendo, aconteceu o processo inverso. Né? Então, o que era para ser algo legal, algo bom, que ela estava aprendendo, ela estava trazendo os resultados mediante aquilo que nós estávamos trabalhando, mediante aquilo que a gente estava passando para ela, ela acabou regredindo, ao invés de progredir. Então, esse é um dos pontos muito importantes que a gente tem que observar. A criança estava vindo, ela estava trazendo retorno, ela estava aprendendo, ela estava evoluindo, né? Você estava trazendo propostas para ela estava absorvendo as informações, ela estava conseguindo fixar as informações, guardar as informações, né? E fazendo esse processo, ela estava trazendo retorno quando de repente, pum, congelou. O que aconteceu? Onde que foi o problema? Nossa, mas ela estava vindo também. Então, a gente saber sobre isso, por isso, às vezes, e muito importante, às vezes não, eu digo sempre, a gente ter esse cuidado e a gente ter esse contato com a família, nós sermos sensíveis nesse ponto. Né? Ah, a criança não está aprendendo, a minha metodologia está errada, eu estou fazendo alguma coisa errada, algo que eu estou tentando transmitir não está bom. Às vezes não é isso, às vezes é a criança que está passando por alguma questão. Então é muito importante conversarmos com a família, entender em que momento aquela criança está, o que aquela criança está passando, né? Qual é o ponto que aquela criança está e por que ela não está aprendendo, ela está passando por algum ponto, ela está passando por alguma questão, ela está passando por alguma dificuldade e vai bloquear, né? E isso acontece, isso é muito frequente. Isso não é um transtorno, isso é uma dificuldade momentânea. No momento que se trabalhar o emocional dessa criança, ela vai voltar a absorver os conteúdos, a absorver aquilo que está sendo proposto e passado para ela. Então você vê, a gente trabalha, a gente ensina, a criança absorve e ela reproduz. Quando acontece isso, opa, o que aconteceu? Vamos lá, vamos pescar. Vamos começar a ver onde que aconteceu, o que foi. Ah, foi aqui? Bom, nesse momento é importante. Né? E foi o que aconteceu nesse caso. Nesse momento é importante a gente cuidar do emocional dessa criança. Não adianta eu querer forçar ela no aprendizado, não adianta eu querer ficar forçando ela a aprender, a ela desenvolver, porque simplesmente não vai acontecer, ela não vai fluir. Né? Então, quanto mais a gente força a criança tá nesse bloqueio, ela não vai aprender. É como se a criança tivesse com um capacete e os nossos aprendizados fossem as setas e tá batendo indo fora, né? Ela não vai absorver. E aí quem vai se desgastar somos nós mesmos. Então, por isso é muito importante a gente observar. Bom, como observar se é uma dificuldade ou um transtorno? Aí eu coloquei aqui, ó, sinais. O aluno tem potencial, mas não avança. Responde bem a uma nova abordagem ou reforço. O problema não é generalizado, pode ser em apenas uma matéria. Né? Então, esse é um dos pontos para a gente observar sobre as dificuldades. Né? Por exemplo, ele é um aluno que ele sabe o nome das letras, ele sabe juntar, mas na hora de ler as pequenas palavras, não está fluindo. Né? Então, ele sabe até mesmo escrever a palavra, mas na hora que precisa ler, ou seja, ele precisa processar o que ele escreveu, replicar e fazer a ação, não flui, não acontece. Por quê? Bom, como eu disse, pode ser sim um bloqueio emocional, pode ser, eu falei, entre algumas coisas que eu citei lá para vocês, esse é um deles, né? Então, esse é um sinal de que a gente pode observar, poxa, o aluno ele vai bem em 70%, mas aquele 30% ali está pendente. Então, ele não tem um transtorno, ele tem uma dificuldade naquilo ali, né? A mesma coisa quando nós puxamos para o lado da matemática, por exemplo, né? Então, o aluno é bom com números, o aluno sabe fazer contas, o aluno sabe multiplicar e sabe diminuir, mas na hora de transferir o número para cima, passou ali do dígito 10 e aí precisa dividir a unidade a dezena, ele tem essa dificuldade, é uma dificuldade, né? Isso não significa que a criança vai ter um transtorno, como, por exemplo, uma descalculia. Não, é uma dificuldade momentânea. Foi trabalhado, foi estimulado e a criança desenvolveu,
a partir desse momento deixou de ser um transtorno, foi apenas uma dificuldade que ele tinha naquele momento. E essa dificuldade foi sanada, foi trabalhada, foi estimulada e passou. Então, temos que ter muito cuidado, né? Nós, por si só, na área da educação, nós não damos diagnóstico para nenhuma criança. Né? O máximo que a gente vai fazer, a gente vai observar, vai ver que tem alguma questão ali, vai chamar a família para trazer esse retorno, vai pedir para a família ter esse cuidado, ter esse time de, opa, tá acontecendo alguma coisa, precisamos ir atrás, precisamos investigar. Se for a questão, precisamos ir atrás do diagnóstico, mas nós, da área da educação, não damos diagnóstico. A gente aconselha a família, né? Então, nós somos mais como um conselheiros, mas mediante a isso de conciliar, de aconselhar a família, a gente tem que ter cuidado para ter certeza em nossas palavras, né? Para ter certeza que a gente está passando é isso mesmo. Ah, é uma criança que ela tem uma dificuldade, tá, mas é uma dificuldade, é um transtorno? Não, é uma dificuldade momentânea. Não, foi estimulado, foi trabalhado, né? A criança não conseguiu desenvolver. Opa, sinal de alerta. Pode ser um transtorno, tá? Aí, o que eu coloquei aqui para nós? Ó, transtornos de aprendizagem, dislexia, disgrafia, descalculia. É uma condição neurológica que afeta a forma como o cérebro processa informação. É persistente, não é causada por falta de inteligência ou esforço, e a intervenção pedagógica comum não é o suficiente. Né? Então, foi como eu falei para vocês. Quando passa, né, você estimula, você fez atividade, você procurou desenvolver a criança naquele ponto, né, você procurou trabalhar com a criança, e mesmo assim, mesmo você, trazendo estímulos, trazendo atividades preparadas para aquela criança, né, você dando tudo de si, né, tudo que estava ali, que você podia fazer, você fez, e mesmo assim a criança não desenvolveu, pode ser um dos transtornos que eu trouxe aqui para vocês, né? Como a dislexia, a disgrafia e a descalculia. E uma coisa que vale muito a gente pensar sobre isso é o seguinte, né? E eu costumo explicar, essa mesma explicação eu costumo fazer para as crianças quando nós vamos falar de dislexia, por exemplo. Né? Então, a gente pode pensar que a cabecinha da criança é como se fosse um armário. Né? Então, temos dois tipos de armário. A criança que não tem transtorno, que não tem dislexia, aquele armário ele tá vazio, né? E conforme ela vai aprendendo, a gente vai enchendo aquele armário com coisas, com objetos, todos de maneira organizada. Então é como se as sílabas, pensem comigo, é como se as sílabas, cada sílaba fosse um objeto. E aí a gente organiza como se fosse livros. A gente organiza aquela prateleira de livros tudo certinho, tudo correto, né? Para quem tem mais toque, por exemplo, por cor, por letra, por título. Né? Então a gente organiza aquela prateleira. Uma criança com dislexia é o inverso. Né? Ela tem muita informação nessa prateleira e todas elas estão muito bagunçadas, tá? Uma bagunça, tá? Uma zona. O que precisa ser feito? Precisa se organizar. Né? Então, quando a gente fala, a gente começa a estimular, a criança começa a desenvolver, a criança começa a dar retorno, vai se organizando aquela prateleira, mas esse transtorno, ele não é uma coisa que, como a dificuldade, vai levar um determinado tempo. Não, ele é diferente. Né? Então, por exemplo, quando nós falamos de dificuldade, a dificuldade ela vai levar um certo período de tempo. Né? Então, foi estimulado, foi feito, foi trabalhado, pronto. Conseguiu desenvolver, acabou a dificuldade. Né? A dificuldade, pum, foi embora, acabou. Né? Então, desenvolveu, mas ainda tem essa dificuldade, é um transtorno, sim, vai acompanhar a criança por o longo da vida. Claro que com estímulos, com trabalho, com atividade, essa defasagem que acontece por conta de uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia, ela vai se reduzindo. Né? Então, por exemplo, a criança, quando nós falamos de dislexia, a criança ela faz muitas trocas. Né? E quando nós trabalhamos com isso, quando nós trabalhamos com essa questão das trocas, claro, ao longo da vida ela vai continuar tendo dislexia, mas com muito estímulo, a questão das trocas vai ser feita menos, né? Vai diminuir a questão das trocas. Então ela vai fazer
algumas trocas que outras, mas a quantidade é menor, né? Então, as chances dela fazer essas trocas são menores. Por quê? Porque foi feito os estímulos certos. Toda vez que a gente trabalha, que a gente traz, que a gente faz os estímulos corretos, a criança, nesse ponto da defasagem, vai diminuir a defasagem, não vai deixar de ter, ela vai continuar tendo, mas vai ser menor. Então, as trocas que ela vai fazer serão menos. Bom, sinais de alerta para transtorno: persistência, inconsistência, histórico familiar e outros sinais. Uma coisa que é bom e bem válido aqui a gente pensar, tá? E eu tenho 2 casos específicos que acontecem essas informações que eu vou trazer para vocês, tá? Muito possivelmente, se uma criança ela tem dislexia, certo? Alguns dos pais pode ter, o pai, ou a mãe, ou os dois, enfim, tá? E eu conheço casos de que sim, né? Hoje, atualmente, eu estou dando aula de alfabetização, né, para uma pessoa que já é adulta, né? E ela é mãe de uma outra pessoa que é próxima de mim. E os dois têm. E é muito claro que os dois têm. Eles fazem trocas, escrevem errado, trocam os sons, né? Então você pode ver que é uma coisa que vai ser uma constante, vai acompanhar a pessoa ao longo da vida, mas com estímulos certos, né? Isso vai reduzir. Mas tá na família. Então, né? Ele também tem dislexia, ele também faz algumas trocas. Então, para você ver como pode acontecer. Então, muito possivelmente, tá? Uma criança que tenha, pode ser que um dos pais também possa vir a ter dislexia, tá? Então, também é mais um ponto aí que a gente pode observar. Poxa, eu tô vendo que a criança está tendo dificuldade na escrita, né? Isso é mais um ponto que eu falo para vocês da importância da gente ter o contato com a família. E eu sei que eu friso isso muitas vezes aqui, né? Eu friso bastante vezes a questão de ter o contato com a família, mas, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque a família é a principal rede de apoio que você vai ter para conhecer essa criança. Então, quando eu falo que você precisa ter contato com a família, que você precisa conhecer a família, que você precisa conhecer o histórico, conversar. Não é de uma forma evasiva, não é de uma forma que você, parece que estou me intrometendo na família. Não, você está tendo esse contato direto com a família para que você possa entender e conhecer a criança que você vai trabalhar, né? Então, esse é um ponto. Então, você está trabalhando nisso, né? Você está sendo inserido nisso, nessa família e nesse contexto, para que você possa conhecer essa criança, para que você possa desenvolver essa criança de uma melhor maneira possível, né? Então, se você tem esse contato, você vai conhecer, você vai entender, né? Você vai, eu já sei que essa criança funciona dessa forma. Eu conheço, eu sei os jogos que dão certo, né? Se é uma criança que tem dislexia, poxa, conversando com a família, a gente conseguiu observar que tem outras questões, a família tem outras questões, o pai tem, a mãe tem. Então, na verdade, esse histórico familiar é onde a gente constrói uma família. Então, toda vez que a gente tem um contato direto com a família, a gente vai ter um contato direto à vida e à história dessa criança. Então, é por isso que eu sempre bato bastante nessa tecla, falo bastante sobre isso, né? De ter o contato com a família, de ter contato com a família. E aí parece que se torna algo repetitivo. Mas, gente, facilita muito o nosso trabalho quando a gente tem o contato com a família, né? Certo é que a nossa aula de hoje, por exemplo, é sobre alfabetização. Mas se a gente fosse falar sobre hiperfocos aqui, o hiperfoco é uma coisa que a gente descobre com a família. Então, se a criança tem o interesse, deposita a atenção dela em algum personagem, algum objeto, enfim, algum desenho, é um ponto que você tem para trazer isso para a atividade, porque muitas vezes vai acontecer da criança ser resistente para fazer a atividade, né? Então você propõe uma atividade, a criança fica naquela ali de não quero fazer, não quero fazer. Quando você sabe do hiperfoco, quando você conhece essa criança e você traz esse hiperfoco para as atividades dela, você vai conseguir observar que ela vai se interessar mais. Então, o interesse dela vai ser maior, ela vai se interessar mais pelaquela atividade que você está propondo para ela, né? Mesmo que seja uma atividade cansativa, mesmo que seja uma atividade que vai exigir dela, mas tem o hiperfoco dela ali. Você pensou, ela vai
perceber que, a prof pensou em mim, trouxe algo que eu gosto para atividade, eu vou fazer, achei muito legal, né? Então, esse ponto é bem importante para você trabalhar. Bom, se você percebe que a dificuldade do aluno é persistente e não melhora com as estratégias que você está utilizando, é importante orientar os pais e buscar uma avaliação profissional. Então, como eu falei para vocês, nós, quanto educadores, né, nós, quanto da área da educação, nós não damos diagnósticos, porém, entretanto, a gente pode orientar a família, né? Então, opa, que eu passei um slide aqui, volta. Então a gente pode orientar, não só pode, quanto deve. E uma coisa que eu quero deixar de recado para você, prof, que está me assistindo, você aí da área da educação, né? Você aí que quando vai fazer os seus planejamentos, você pensa em cada aluno, em cada rostinho, em cada família, né? Você aí que faz o seu planejamento com muito amor e com muito carinho, eu quero te deixar um recado bem importante, tá? Que está nesse slide, inclusive, ó. Se você percebe que a dificuldade do aluno é persistente e não melhora com as estratégias que você está utilizando. Bom, muitas vezes a gente tem a tendência, e eu falo, como eu disse, muitas das coisas que eu falo aqui para vocês, falo por experiência própria. A gente tende a se frustrar muito, né? Então, quando a gente faz uma atividade, a atividade não traz o retorno que a gente esperou que ela fosse trazer, quando a atividade não traz aquilo que a gente esperou que ela fosse trazer, a gente tende a se frustrar, né? A gente tende a dar uma balançada, né? Então, o que será que eu fiz de errado? A minha estratégia não foi boa. Não consegui fazer, eu não consegui desenvolver esse meu aluno. Eu não consegui o retorno que eu esperei que ele fosse ter. Eu preparei uma coisa e aconteceu outra. Gente, está sujeito a acontecer. Né? Uma atividade, eu costumo falar que as crianças elas são diferentes uma das outras. Né? Então, uma determinada atividade que deu certo para uma criança pode ser que para outra não dê certo. Pode ser que não flua. Né? Principalmente se a questão da criança não é uma dificuldade, é um transtorno. Não vai fluir, né? É algo que está acima, é algo que ela não consegue. Né? Então, você estimulou, você tentou, você se esforçou, não está dando certo. Você não precisa se frustrar e se decepcionar achando que o teu planejamento está errado, a forma que você está transmitindo está errada, que você precisa mudar, que não deu certo da maneira que você achou. Muitas vezes a criança só não está aprendendo porque ela tem uma questão maior e ela precisa de um auxílio de um outro profissional. Né? Então, muitas vezes a responsabilidade ela não está somente na nossa mão. A gente tem que dividir essa responsabilidade com outro profissional que vai auxiliar essa criança a evoluir mais rápido, né? Junto com você. Então, não se frustre se a atividade não fluiu da maneira que você achou, que você preparou. Em algum outro momento, para alguma outra criança, pode ser que essa mesma atividade seja de grande valia, né? E talvez para a criança que você esperou que fosse, não foi, porque não era exatamente isso que a criança precisava. Ela precisava de um outro apoio, mas a sua atividade está ok, tá tudo bem, né? Então eu deixo isso aí como uma reflexão para você, né? Para você se sentir um pouco mais estimulado. Aí não pense que, porque eu tô errando, porque eu tô fazendo errado, porque tem alguma coisa errada com o que eu tô fazendo. Não, talvez naquele momento não era exatamente, né, o que a criança precisava, mas para outra criança vai ser muito útil, né? Talvez naquele momento ali é onde você vai observar que a criança vai ter um transtorno que não é apenas uma dificuldade que você se esforçou, que você tentou, mas não aconteceu, tá? Então eu deixo isso para você, tá? Uma fala da Prof. Jéssica aqui. Não se frustre, se frustre com atividades que não fluíram, tá? O problema não está na atividade. A criança ela só precisa de um auxílio, né? E talvez em algum outro momento para essa mesma criança essa atividade ela vai ser produtiva, né? Então não se culpe, não se frustre. Essas coisas elas acontecem, tá? Falo isso para vocês porque gostaria que alguém um dia dissesse isso para mim, então eu já deixo aí de dica para você. É fundamental na prática profissional saber diferenciar uma dificuldade passageira de um transtorno, que geralmente implica em um padrão persistente e mais abrangente, né? Então, muitas vezes a gente passa por despercebido quando é uma dificuldade, né? Acredito que também, por tanta informação, tantas coisas que a gente ouve, tantas coisas que a gente absorve, muitas vezes quando a gente vê que uma criança ela tá com dificuldade, a gente já tende a dizer que essa criança ela tem um transtorno, e muitas vezes não é. É só uma dificuldade passageira. É só uma dificuldade que ela tá tendo ali, que ela
não tá conseguindo absorver, não tá legal, ela não tá conseguindo entender, ela não tá conseguindo compreender o que está sendo passado para ela, né? Então, muitas vezes isso pode acontecer, né? Então, a gente ter esse cuidado, né? Talvez tá faltando estímulos, e aí no momento que você estimula, a criança aprendeu, e daí? Não era um transtorno? Não era. Era só uma dificuldade que a criança ia ter naquele momento, tá? Então, isso é muito importante a gente ter esse cuidado, a gente ter esse olhar, né? É dificuldade? É transtorno? Podemos trabalhar? Não podemos trabalhar? Como trabalharemos? Né? Então, fico aí para você, tenha cuidado, né? Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Bom, falando um pouquinho então, gente, sobre dificuldade, tá? O que eu trouxe aqui para nós? Situacional, né? Então, surge um contexto específico. Por exemplo, estresse em época de prova ou mudança de escola. Aqui, no Rio Grande do Sul, é meio difícil a gente não falar sobre isso, né? É meio. Normalmente a gente tende a lembrar bastante, né? Até porque foi ano passado que aconteceu. Mas, por exemplo, num contexto, né? A criança, tá ali, tá aprendendo, tá evoluindo, enfim. E aí fomos acometidos por uma enchente. Muitas crianças ficaram alguns meses sem ir para a escola, né? 2 meses, 3 meses, enfim, teve criança que se mudou de escola, se mudou de casa, se mudou de lugar. E aí você pensa, foi um trauma muito grande, sendo que alguma dessas crianças passaram pela pandemia. Então você pensa, foi 2 eventos que aconteceu que deixaram uma lacuna na aprendizagem da criança. Quando essa criança volta para a escola, parece que tudo que ela aprendeu ela esqueceu, ela confunde, ela faz diferente, ela faz errado, né? E aí, poxa vida, a criança foi sem transtorno e voltou com transtorno? Não, foi só uma dificuldade que aconteceu naquele momento. Foi uma situação que gerou um contexto, que gerou um trauma e a criança acabou ficando com uma lacuna em aberta. E essa lacuna, claro, com certeza, a gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar ver onde aconteceu, né? A gente vai precisar estimular, a gente vai precisar trabalhar, a gente vai ter que fechar a lacuna, mas, né, sempre entendendo que é uma lacuna, né? Não é um transtorno nem nada do tipo. É algo que vai passar, né? Você vai estimular, você vai trabalhar e vai passar, né? Diferente de um transtorno, uma dificuldade e um transtorno são diferentes, isso é bem importante a gente frisar e você fixar isso, certo? Temporária. Tende a desaparecer quando a causa é resolvida. O estresse diminui, a pessoa se adapta em novos ambientes. Então, isso acontece muito com a gente, né? Por exemplo, nós temos uma prova importante para fazer, e aí aquela ansiedade, aquele estresse faz a gente bloquear e esquecer tudo que a gente estudou. Dá um branco, o famoso branco. Né? O famoso branco acontece aí. Né? Então é algo temporário. A adrenalina abaixou, o estresse passou e a ansiedade acalmou, pronto, fechou todas. Né? A criança voltou a trazer os resultados que já era esperado que ela fosse trazer. Né? Então, para você ver, passou, foi algo temporário. Ou foi uma situação ou foi algo temporário. Então, passou, foi, já deu. Bom, dificuldades, então, aqui também trouxe para vocês, né? Responde a intervenções simples, né? Então, ajuda com a rotina, reforço positivo. E, gente, falando sobre reforço positivo, eu sempre falo isso, né, nas aulas, e eu acho que nem sei dizer para vocês quantas vezes eu falei sobre isso em alguma aula, mas o reforço positivo é importante, tá? O que é o reforço positivo? Vou trazer para vocês novamente, com certeza. É quando a criança faz algo positivo, né? Quando a criança traz ali um retorno positivo, ela fez algo, você propôs algo para ela, tá? Você propôs uma atividade para ela. E ela respondeu positivamente essa atividade. Ela fez, ela trouxe o retorno que era para trazer, ela fez o que era proposto para ela fazer e, foi, ela conseguiu. Você vai elogiar ela por isso. Parabéns, muito bem, é isso aí, você conseguiu, você foi, você entendeu, você fez. Então, isso é quando a gente reforça positivamente algo que a criança fez. Então, se a criança fez algo e foi positivo para ela, você vai reforçar isso positivamente. Você vai trazer isso para ela: olha, parabéns, é isso aí, você conseguiu, muito bem. Né? Então, é o que eu sempre falo muito sobre elogios, que a gente não pode cansar de trazer elogios para as crianças.
Né? Então, traga elogios, fale bastante o quanto a criança foi bem, o quanto a criança conseguiu, né? Então, o quanto a criança desenvolveu. Isso é muito importante, a gente falar sobre isso, tá? Outro ponto da dificuldade, não causa prejuízo significativo. O desempenho pode cair por um tempo, mas não há um comprometimento severo. Então, a criança, ela vai ter essa dificuldade, vai dar uma caída na aprendizagem, mas sendo estimulada, ela já retorna de novo. Né? Então, é algo que não vai ser levado por muito tempo. Um transtorno é um padrão de comportamento cognitivo emocional que é clinicamente significativo, persistente e causa um sofrimento considerável ou um prejuízo no funcionamento diário. Bom, gente, só para a gente encerrar aqui, então, eu vou colocar aqui para vocês a última lâmina, né? Que o nosso tempo ele voa, né? Ele corre, ele é impressionante. Vou dar aqui para vocês, tá? Então, eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui com a gente. Né? Eu espero que você possa ter desenvolvido as suas habilidades, que você possa ter aprendido um pouquinho com nós. Né? Eu falei aqui sobre algumas atividades práticas e eu quero deixar aqui para vocês uma observação. A gente sempre faz, né, a questão dos materiais, dos certificados. A gente sempre faz, a gente sempre dá esse retorno para vocês. Então, eu já quero deixar aqui de antemão avisando para vocês que sim, nós teremos o certificado, sim, nós teremos os materiais, nós vamos ter tudo que nós sempre temos, né? Então, e aí, nessa pasta dos materiais que a gente vai enviar, vai duas apostilas para vocês. E essas apostilas, elas falam sobre algumas atividades, então eu deixei lá para vocês algumas atividades para trabalhar os níveis. Então lá vai ter atividades para o nível pré-silábico, silábico alfabético e alfabético. Né? Então, Jéssica, queria alguma atividade sobre isso? Tem nessa apostila, né? E essa apostila, claro, ela é feita em folhas. E é o que eu sempre falo para vocês. Eu não sou contra as folhinhas, jamais. É uma forma de registro. Mas, claro que você pode adaptar as atividades que estão lá para fazê-las de forma lúdica, através de outros materiais também. Enfim, você que sabe, você usa aí a sua criatividade, né? Explore ela aí bastante. Então, você pode fazer isso de forma mais lúdica, certo? Mas, gente, foi uma alegria estar aqui com vocês nesses minutos. Como eu disse, a nossa aula ela passa muito rápido, mas conseguimos, né? Conseguimos chegar até o final. Eu deixei um ótimo final de semana para você. Um grande beijo essa semana para mim tá muito especial, porque o meu aniversário foi segunda-feira, então passar a semana do meu aniversário aqui com vocês nesses minutos de sexta, né? Foi muito incrível mesmo. Espero assim que eu tenha sido muito produtiva para vocês, que vocês possam ter aprendido muito aqui comigo, tá? Deixa aí um grande beijo para você, um ótimo fim de para você. Até a nossa próxima aula, que eu espero que logo, logo a gente vai estar aqui novamente com novos conteúdos para vocês que a gente sempre traz. Deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal, quer o certificado, quer o material? Acesse o link, não deixa de acessar o link, vai cair lá pro pessoal do suporte. Eles estão ansiosos para falar com vocês. Beijo, gente, e até a nossa próxima aula.